Boa tarde. Se você for ver essa gravação em outro horário, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei quando vai ser, mas estamos vendo que o número está crescendo de pessoas, no momento 33 aqui, pessoas, além de mim, Alexandre e Gabriel. Vamos lá, então. Gente, boa tarde. Costumo me apresentar como Fusca, meu nome é Fusca, o apelido é Wagner, então aqui, o pessoal que quiser trocar uma ideia no chat pode chamar assim. Você que está chegando aí, quiser interagir no chat, manda um oi, fala de onde você está teclando, Brasil, fora do Brasil, algum outro lugar. E nós vamos dar início a esse webinar chamado Inovação Além do Produto no Setor Automotivo e Manufatura. Beleza? A gente trouxe aqui dois grandes especialistas na área e a gente vai discutir um pouco sobre tecnologia, sobre inovação, sobre transformação digital. E a ideia aqui é a gente ter um ambiente onde consiga buscar os principais insights, ter ideias interessantes, informações preciosas, também conhecer um pouco das melhores práticas e conhecer um pouquinho de cases reais para inspirar você e impulsionar a inovação na sua organização. Mesmo que não seja, talvez, da área automotiva ou manufatura, mas eu sei que daqui muita coisa pode ser aplicada a qualquer outro tipo de organização, de serviço, de empresa, indústria que você atua. Beleza? Então, o pessoal está chegando aqui, beleza? Estamos com, no momento ali, 37 pessoas, crescendo um pouco mais. Eu já vou tocar aqui. Se você gostar desse material, assim, ou lembrar, pega o link lá da inscrição, ou não sei se aqui a gente consegue pegar a informação exata do link aqui, passa para a pessoa lá, para a gente compartilhar, fazer esse material chegar para muitas outras pessoas. Beleza? Então, vamos direto ao ponto aqui, vamos conversar sobre o webinar. A gente recebe hoje aqui, aí a Objective recebe duas pessoas incríveis, e aí eu vou chamar elas aqui por ordem alfabética. E aí, o primeiro deles aqui é o Alexandre Ferraz, que é coordenador de PMO na Daimler Truck, que é o braço ou a empresa que produz ônibus e caminhões da marca Mercedes-Benz. Alexandre, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, da Objective. Não acreditem muito no Fusca, não, ele acaba, né, supervalorizando a gente, né, eu acho que faz parte, mas sabemos de cada um aqui, então, Fusca, beleza. De novo, obrigado pelo convite. Pessoal, super legal aqui poder trocar informações, experiências e convívio, né, dentro de empresa aí para a gente poder conversar aí, tá? Fiquem à vontade, escrevam, perguntem e vamos lá, vamos em frente. Boa! Na sequência temos Gabriel Janke, Agile Coach, Foundry na John Deere, líder mundial aí na construção, na comercialização, na produção de tratores e artigos para a agricultura. Não sei se eu falei corretamente. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui também, como o Alexandre falou. E sim, você sempre fala mais, né? Mais, lógico, mais. né? Aqui a gente tem que fazer o merchan, né? Somos todos homo sapiens. E sim, trabalhamos na John Deere. Nós temos 27 subempresas dentro da Deere Company. Então, é mais ou menos o braço, né, ali do Alexandre. E sim, somos conhecidos pelos tratores, produtos agrícolas, mas fazemos também construção, florestal e assim por diante. Então, já se passam 20 anos aí na John Deere, agora com agilidade, nos últimos 5. Massa, que legal, show de bola. Bom, eu dou uma inflada mesmo, assim, para dar aquela moral, né? Afinal, pessoas com agendas complicadas, difíceis de a gente conseguir se encontrar, então a gente tem que aproveitar aqui. Vamos lá, vamos já direto para as perguntas aí. Bom, vocês estão em duas empresas que são praticamente centenárias. Se eu não me engano, a Daimler Truck está chegando ali nos 100 anos, John Deere já passou dos 100 anos. Já passou bastante. Já passou? Nós já estamos em 120 e vai. Opa, então, peguei a informação errada aqui. Minha fonte não está segura. Maldito chat GPT. Brincadeira, não foi no chat GPT, não. Chat GPT. É isso aí. Bom, são empresas centenárias, e eu imagino que vocês já passaram por algumas crises,
a empresa em si passou e como é que é essas empresas chamadas tradicionais, se a gente pode chamar de tradicionais, por que vocês sobreviveram a tantas crises? Vamos tentar avançar nesse tema aí. Quem gostaria de começar com esse tema? Bom, posso começar, Gabriel? Então, a gente, né, estando aqui como Mercedes-Benz do Brasil, né, e o Brasil, ele vive realmente essa situação de você ter que realmente se reinventar, de você ter que se projetar novamente no mercado de uma outra forma, né, de você se sobreviver no mercado, né. E a grande questão aqui, né, eu quero focar muito nas pessoas, né, que eu acho que as pessoas fazem isso parar em pé, né, a empresa realmente se reinventar e a gente ter realmente um viés, né, de tecnologia, um viés de produto, um viés de excelência, um viés de qualidade. Eu acho que isso que faz, né, a marca, né, e por conta disso vem o produto, né, a confiabilidade do produto. Então, tudo isso faz com que, né, passe o tempo e a gente vai acompanhando, né, a evolução e não só acompanhando, mas ditando às vezes, né, a evolução, né? Então a gente quer estar à frente da evolução, à frente da tecnologia, né? Não só em termos de produto, mas também em termos de tecnologia da informação, né? Então a gente quer colocar que o mercado venha conosco, né? Então, de novo, né, grandes investimentos em inovação, em pesquisa, né, de novos produtos, novas tecnologias. Então, eu acho que isso que faz a gente ter, né, esse alicerce sólido que faz com que a gente consiga, mesmo em momentos que não tão bons como agora, por exemplo, mas a gente acredita que a gente vai estar aí fornecendo grandes produtos com qualidade para o mercado aí no Brasil e no exterior. Legal. Na John Deere, você falou um pouco mais de 100 anos, quase. Nós temos 185 como Deere Company. E aí, se a gente for pensar, a gente fala você falou, né, das empresas tradicionais. Essas empresas que sobrevivem tanto tempo, tantas gerações, elas passam por várias coisas. A gente passou mudanças históricas. A gente pegou o sistema da industrialização, né, do século XIX ainda. A gente pegou o sistema Toyota de produção, que é muito forte ainda. Foi uma mudança enorme. Nós pegamos as guerras mundiais como empresa. Nós pegamos a crise americana de 29, onde muitas das dívidas foram postergadas para os agricultores. Nós reformulamos a empresa quando criamos o General Purpose Tractor, um trator, né, de uso geral. Então, a Deere é conhecida pelos tratores desde aquela época. Foi uma mudança. Então, para nós, como uma empresa que tem tantos anos, para nós a transformação digital, tudo isso é só mais uma transformação. É só mais uma das grandes coisas que aconteceram e que agora vai vir com o IA e como eu utilizo o IA, mas no final das contas, eu corroboro com o Alexandre, é sobre pessoas, né? Então, nosso propósito é o mesmo há 185 anos. O que a gente faz muda. Isso, e de alguma maneira faz bem feito e que realmente atendeu a necessidade do cliente, né? Aquilo que realmente gerou valor, né? Transformou uma sociedade, por isso acho que perdura tanto, né? E, bom, até o Gabriel começou a falar um pouquinho de transformação digital, acho uma coisa bem interessante. Então, é mais uma, né? Em meio a tantas, e não tem como a gente não ficar fora do digital, mas talvez a gente, não sei, às vezes eu olho assim, puxa, transformar digitalmente é complicado. Depende, se você nunca teve a habilidade de se transformar, sim, talvez seja complicado, né? Mas se você sempre tem essa habilidade, poxa, peraí, eu Isso. preciso me reinventar, talvez seja mais Exato, leve. né? E só como contexto, já então entrando agora, né, na tecnologia da informação, né? Nós, na década de 90, nós aqui, os nossos data centers, eles tinham o que de mais ponta de mainframe da IBM, né? Então, nós já começamos, né, desde a
introdução aí fortemente do mainframe, e até hoje nós temos mainframe aqui na Mercedes, em São Bernardo, rodando COBOL, e a gente não tem vergonha de falar, e não tem vergonha de comentar disso, né? Porque isso é realmente o quão robusto isso veio nos trazer em termos de processo de produção, né? E o processo de produção, e hoje cada vez mais ele está digital, então não existe, né, um caminhão que não saia aqui da linha de montagem da Mercedes que ele consiga sair se o sistema não estiver no ar. Se o sistema não estiver no ar, não tem caminhão mais. Não tem essa de, empurra, parafusa aí. Não tem. Por quê? Porque até a parafusadeira, ela é controlada por um sistema de software. A quantidade de newtons que um parafuso recebe, ele recebe através de um input, de um CLP, de um sistema que vai falar, este parafuso você tem que colocar 40 newtons de aperto. Então, isso faz com que você veja, às vezes a gente gosta de olhar, né, IA, gosta de olhar cloud, gosta de olhar web, app, mas para nós, no DNA da produção, no final do dia, nós temos que produzir caminhão. Da mesma forma que eu acredito que o Gabriel tem que produzir os tratores. Então, para nós, né, esse alicerce dos sistemas de produção, eles têm que ter uma robustez de tecnologia da informação muito grande, é isso que nós conseguimos ter. Então, desde lá, né, a gente vem acompanhando a evolução, mas nunca perdendo este core nosso, que no final cara, temos que produzir caminhão da melhor forma possível e mais rápido possível. Com certeza, existe um conflito que ocorre muito nas grandes empresas de manufatura. Nós vamos pensar que a essência da manufatura numa fábrica é ser estandarizado. O que é qualidade para uma linha de produção? É sair o torque em todos os caminhões lá exatamente o mesmo que seja errado. Porque qualidade na manufatura é estandarização. Eu preciso um lote idêntico. Então, qualquer pequeno erro numa visão na manufatura, quem trabalhou com projetos, manufatura, design, produção em linha, vai ver que a falha é um problema. O que eu valido lá no final é problemas por unidade, né? Defeitos por unidade. Então, eu acabo vindo de uma linha em que essa questão toda do knowledge area, da criatividade, de errar rápido, ela tem um contraponto com a manufatura. Então, é difícil para empresas de manufatura entender isso, lidar de uma forma que lá no desenvolvimento do produto eu vou usar mais criatividade, eu vou querer falhar rápido, mas a linha ela precisa ser estandarizada. Então, existe um choque, né, interno, principalmente quando a gente está falando de transformação digital. Interessante. Alguns não conseguem pegar essa diferença mesmo, né? Essa linha quando você trabalha com a gestão do conhecimento ali, o trabalho do conhecimento, o que você não quer é essa padronização, esse modelo standard, né? Cada situação é um jeito, né? Se você está lidando com uma entrega para um cliente ali é um jeito, ou se a gente pegar, sei lá, um quadro Kanban, cada um daqueles itens vai ter a sua variabilidade e seu critério de qualidade, né? Quanto difícil é isso, né? Você entender. E aí acho que um bom insight para a galera. São inovações diferentes, né? Você tem uma inovação ali mais na linha e a outra desse outro tipo que E é os lógico, processos, né? isso, e é lógico que você vai ter essa periferia, que aí na periferia, que não que não são os sistemas core que a gente necessita, e na periferia você vai aí agora tateando, né, o que mais, né, o mercado da tecnologia vem falando como boas práticas de você fazer, né, MVP, design thinking, erra rápido, faz produto de software, né? Então, para nós ainda, né, nessa periferia, assim, ainda a gente consegue surfar, a gente tem surfado, a gente vai comentar ainda no decorrer aqui, mas que nem o Gabriel comentou, quando a gente traz para o nosso core, né, do que a gente realmente precisa entregar, a gente precisa ter padrão, a gente precisa, né, ter realmente processos e sistemas robustos que vão permear tudo isso daí, né?
Muito bom. Interessante, muito bom, muito legal. E já o pessoal começou a mandar algumas perguntas aqui, pessoal. Vocês podem usar o chat, acho que agora ele está liberado. Caso não esteja, tem uma opção de Q&A, onde você pode enviar as perguntas e a nossa mediação aqui já está separando algumas, tá? Mas a gente também tem uma listinha de coisas que a gente pode continuar conversando aqui. Bom, todo grupo, acho, que se reúne para fazer qualquer coisa gera burocracia. Isso é normal. Imagina uma empresa grande, mundial. A gente está falando de Mercedes-Benz, John Deere, que tem todo o seu contexto global, né? E aí, perguntinha, como que a burocracia, os processos complexos, podem ser obstáculos aí para a inovação? Como é que vocês têm alguma situação que vocês podem compartilhar? O que tem gerado? O que vocês perceberam? Eu posso começar, porque com quase 200 anos, o que mais a gente teve é tempo para criar silos, né, e criar burocracia, né? As coisas, elas só se mantêm dos tempos, né? Então, sim, isso cria ineficiência. A gente cria departamentos por vários anos, né, departamentais, aí a gente passa a ter cargos específicos que existem, deixam de existir em toda essa cadeia, e aí a gente começa a ter departamento que existe devido à ineficiência dos outros departamentos, e aí a máquina começa a ficar pesada. A máquina interna, né? Ela começa a ficar pesada. Quando você receber materiais, centro de distribuição, tudo mais, não do produto final, mas de toda essa cadeia que precisa, né? Toda essa cozinha que precisa existir para suportar. Então, a burocracia, sim, ela é difícil porque ela nos custa, além de custar, ela nos faz perder um pouco da visão vamos pensar no value stream, do cliente real que utiliza, do consumidor, eu gosto de chamar de consumidor que utiliza o produto. Então, às vezes, a gente se perde nos processos internos, nos silos, no gerenciamento de dependências, e esquece do que a gente faz, conecta com o valor de negócio e aquilo conecta-se com o produto que é usado para um consumidor. Então, é o que eu vejo a burocracia afetando muito nisso, né? Às vezes a gente vive só na nossa casinha e acaba perdendo a visão sistêmica. E complementando, né, concordo plenamente, né, Gabriel? E complementando a isso, vem uma força que nós, como, né, às vezes, pessoas de processo, pessoas que podem promover mudança, a gente acaba se esbarrando nessas dificuldades, né? Porque, às vezes, você juntar esses silos, rediscutir, vamos fazer uma análise, né, ponta a ponta de processo, promover aí enxugamento disso, né? Não é muito simples, né? As pessoas, elas acabam têm uma resistência natural à mudança e eu vejo que aqui, né, na manufatura, pela cultura, né, das pessoas, você acaba tendo uma resistência natural à mudança, falar, ai meu Deus do céu, e aí a gente vem, mas como a gente tem uma longevidade, e aí sendo bem transparente aqui, a gente vem, né, com essas novas roupagens, ou essas novas formas de fazer a mesma coisa com nomes diferentes, né? Então o que a gente chamava de Kanban, hoje é Design Thinking, por exemplo, né? Aí o pessoal já fala, puta, lá vem o cara de novo, querendo agora fazer que nós vamos fazer um negócio diferente, de forma diferente, né? Então eu quero também abranger essa questão, né? Porque ela é forte e ela tateia também o desenvolvimento de software, né? Ela tateia, quando você chega, né? E o Gabriel como Agile Coach, como Objective, né? Surfando aí em desenvolvimento ágil de software, puta, lá vem o cara de novo, a gente de transformação, super motivado, né, a transformar, super motivado a fazer diferente. Puta, agora o cara vai falar que agora tem que fazer desse jeito, tem que fazer o value stream, que tem que fazer lá análise e tal. Mas isso aqui já não vai dar certo, porque o outro já tentou, o outro já tentou, o outro já... Sabe? Então, a gente vive muito isso e é difícil você quebrar, né, e romper essa barreira que a gente acredita que um dia vai ser rompido, né, ou pela dor ou pelo amor, né? Então eu vejo que hoje aqui na Mercedes-Benz a gente está indo pela dor, né, pela situação do mercado,
pelo quanto a gente está precisando se transformar em termos de empresa com o seu, hoje, DNA, agora como truck, não mais tendo o braço de automóveis. Então, a gente está no momento de se formar, né, como uma empresa chamada de trucks e buses. Então, eu vejo que a gente está no momento de vamos transformar pela dor, tá? É interessante, até a Michelle trouxe uma pergunta aqui que, bom, de alguma maneira foi respondida, mas eu vou trazer aqui, né? Mas no final de contas, vocês inovam mesmo com burocracia, com silos? Qual é o segredo? Talvez uma das coisas tenha sido a dor, né? A necessidade, a concorrência, você tem um estímulo externo que faz você ter que inovar, né? Mas tem algum outro segredo, alguma outra coisa assim que É, possa ser eu, compartilhado? eu vejo que não é tudo para tudo, né? Então, a gente consegue, né, ter grandes iniciativas de inovação digital, né, em determinados processos nossos de negócio, né? Que realmente tem uma maior, e até eu acho que pega um pouco que eu estava dando ali, pegando o gancho da pergunta que foi colocada ali, né? Essa parte de transformação digital que toca fornecedor, que toca concorrente, né? Então, de novo, a gente tá querendo também estar na frente disso como Mercedes-Benz, não só como produto, mas também como tecnologia, né? Então, a gente a gente enxerga essas necessidades, a gente tem tecnologias de ponta sendo aplicadas aqui nos nossos sistemas, né? Para poder, de novo, não é tudo para tudo, né? A gente tem que saber escolher aonde a gente vai mudar, para que mudar, e cada vez mais a gente está vivenciando o momento que a gente traz algumas inovações de metodologia, governança, né, de processos, por exemplo, agilidade, Scrum, produto, Squad, né? Então a gente começa com outro vocabulário. Nossa, a pessoa se empolga no primeiro momento e Uhum. depois aquilo lá tem uma Uma queda, frustração ali, né? uma frustração e de novo, né? Então, eu vejo que a grande motivação para nós, né, é como manter isso aceso, né? Como manter essa motivação e isso aceso, porque também a gente acredita que isso é melhor para a companhia, né? Uhum. Gabriel, É, gostaria de e complementar? quando a gente fala em inovação, na minha cabeça eu sempre tento separar em duas linhas de raciocínio. Uma delas é a inovação disruptiva. Então, muitas pessoas, quando falam em inovação, elas estão pensando, na verdade, sobre uma inovação disruptiva que vai mudar o mercado, que vai afetar de forma direta todo mundo que está envolvido. Não é o que a gente está falando aqui agora, porque esse é um outro webinar, tá? Porque esse é um ambiente muito específico e ele precisa de muitas coisas diferentes do que nós temos hoje, principalmente empresas grandes, globais. Quanto maior, mais difícil é criar um ambiente de inovação disruptiva. É aí que as pequenas ganham, né? As startups ganham, por exemplo. Mas a inovação, a outra linha é a inovação simples, incremental. Mudar um processo, mudar uma forma de fazer uma automação, fazer mais com menos, eficiência constante. Essa inovação nós fazemos muito nos times, até pela escala. Né? A nossa transformação digital, por exemplo, e o Wagner participou, 550 times, são quase 5.000 pessoas. Então, qualquer pequena melhoria, de forma sistêmica, ela se escala, né? De forma global. Então, essa inovação, ela existe. Agora, o que nós temos muito aqui, junto com a transformação digital, é tentar criar essa cultura da inovação. E aí, quando a gente toca em cultura, para que seja sustentável, a gente sabe que demora, né, sobre pessoas. Então, o que a gente tenta fazer um pouco no sistema, né, nesse sistema, porque a cultura é um sistema, né, é o que as pessoas observam e sentem, como elas interagem, como elas agem. Se o sistema deixou agir assim ou não deixou, é igual criança, elas ficam tentando, né? Tentando os pais, e o comportamento e o resultado é só uma consequência desse sistema. Então, o que nós tentamos fazer é tentar tirar um pouco de que a falha é um problema, que a tentativa é um problema, porque se o sistema continua dizendo que esse é um problema, você não pode esperar um resultado diferente. Você não pode esperar que as pessoas tentem coisas diferentes.
É um inibidor, né? Se a gente pensa, acho que um trabalho que a gente sempre busca é simplificar, se a gente não cria esse ambiente onde as pessoas podem tentar simplificar, quebrar um silo, às vezes até ter a autonomia de ir lá resolver um problema ou conversar com alguém, é, ou propor soluções, isso nunca vai mudar mesmo. Muito bom. E aí eu Acho só que... queria também, Fusca, eu só queria Uhum, complementar, né? Falando também um pouco da experiência, né? Da experiência que nós tivemos aqui com o Object. Eu não posso deixar de comentar isso. Quando a gente tem bons consultores também colocando nos colocando na linha, né? Porque desde que nós começamos a ter essa parceria com a Objective, e aí comentando com o pessoal aqui, né, nós tivemos aí durante anos contratos de consultoria ágil aqui na Mercedes-Benz, né, dentro da área de IT, para trazer, né, essa nova cultura, essa nova forma de pensar, né? E, e eu vejo o quão importante é você ter uma boa consultoria também que te apoie, com bons consultores, conseguindo ser transparente, conseguindo manter, né, o que o Gabriel colocou, né, da cultura da inovação ou da agilidade e trazer isso para dentro, né? Então, através de treinamentos, através de motivar o pessoal de uma forma diferente, né? Eu vejo que isso para nós fez muita diferença, né? Quando nós tínhamos os consultores da Objective aqui localmente, né? Trabalhando com a gente todo dia nos times de TI, né? Então, isso, isso foi muito bom para os times, né? Porque, de novo, né? Às vezes santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes uma boa consultoria, ela te coloca também numa direção boa, né? Então, eu vejo que para nós isso também teve uma alavanca bastante importante e que eu sempre gosto de comentar porque foi uma coisa que realmente a gente acertou na nossa decisão na época. boa. Obrigado pelo feedback, hein? Sempre é bom ouvir isso dos clientes. Legal, gente. A gente já está avançando, tem vários itens, tem várias perguntas aqui que apareceram, acho que de alguma maneira a gente já deu uma pingada, tal. Então, assim, Uhum. se você que está na audiência ainda acha que não respondemos, insiste aí que daqui a pouco a gente solta mais perguntas, tá? Então, agradecendo aí. Deixa eu pegar uma aqui no Manda voo lá. aqui, o Aham. Diego Pedrosa, desculpe, mandou uma, né? Quais são as tendências emergentes no setor automotivo e da manufatura, né? Uhum. Que possa, de alguma forma, impactar as empresas e tudo mais. Eu posso trazer algumas, principalmente na manufatura. Como a gente falou, o sistema Toyota ainda é muito forte, né? Toda essa questão de fazer tudo igual, todo lote de produção, sair um modelo específico. Mas a gente já vê várias empresas utilizando até mesmo métodos que vêm do desenvolvimento de software, né? Trunk-based development, na sua linha de produção. Eu consigo tirar um item durante o meu dia de produção e naquele item melhorar uma parte específica, colocar esse item de volta na linha e fazer o feedback, né, direto do cliente. Então, eu consigo criar, utilizando até blockchain, monitorar quantas versões distintas eu vou ter na minha fábrica no mesmo dia. Isso era impossível de pensar antigamente. Então, eu consigo quebrar esse bill of material em várias áreas e dar para a área. Vocês são responsáveis pelos módulos eletrônicos. Uma vez que vocês mantêm as interfaces intactas, vocês podem inovar. Não me interessa qual versão que vai estar, né? Então, essa quebra, ela já existe. A Tesla faz muito isso, né? Como manufatura. Então, a manufatura está e vai passar, sim, por um processo desse tipo, né? Que eu consigo fazer melhorias na minha linha, enquanto a linha anda, e eu não preciso esperar um lote novo que veio de um centro de design e tudo mais, né? E uma coisa interessante que a DIR nós estamos fazendo, nós estamos estudando para nossas fábricas, o Wi-Fi não aguenta mais nossos centros de distribuição. O Wi-Fi, mesmo na versão 6, ele não consegue conectar em todos os PCLs, né? Igual o Alexandre falou. Todos os PLC eu não consigo, eu não tenho
como entrar em tantos níveis. Então, até mesmo o desenvolvimento de redes privadas, 5G e 6G, nós estamos desenvolvendo para as nossas fábricas. O GPS, a John Deere usou, quando começou, antes de um carro ter GPS, a gente já tinha GPS há 10 anos. Nosso trator está andando, os carros estão começando, o nosso já anda autônomo. Então, muitas dessas tecnologias, elas acabaram vindo de empresas como as nossas e depois acabaram entrando em um mercado que absorveu para outras necessidades. Tem alguma aí que você lembra, Alexandre? E eu só queria complementar, né, que nós também aqui na Mercedes, a gente foi nos moldando, né, dentro do que a gente consegue pesquisar no Google, né, sobre a indústria 4.0, né? Acho que um pouquinho do que o Gabriel comentou está muito alinhado com esse conceito, que é um conceito que depois vocês podem dar uma googada aí, que é o conceito de indústria 4.0. Ou seja, é você realmente levar a tecnologia para linhas de montagem, onde você tem tudo isso que o Gabriel falou, né? Hoje a linha de montagem, ela não é mais um trilho de trem, né? Ela é toda modular, então ela tem toda uma flexibilidade para você, de novo, né? Ah, faltou uma peça, você desacopla esse veículo, você acopla outro, e o sistema já se adequa àquele novo produto, daquele posto de trabalho que precisa ser feito, né? Então, toda essa parte que desce da camada de software e vai para a camada da manufatura, tudo isso, né, a gente tem cada vez mais essa questão da indústria 4.0, né, e hoje a nossa linha de as nossas linhas de montagem aqui em São Bernardo, elas estão todo esse alicerce da indústria 4.0, que é muito legal hoje você ver o quanto enxuto, o quanto limpo, né, o quanto a linha de produção ela anda de uma forma mais tranquila, e tudo isso controlado por software. Tudo muito conectado, automatizado, tudo com muito sensor, ou seja, feedback muito preciso e rápido, né? Você não precisa esperar Sim. sair para um teste de chão ali no pátio. Não, você já tem muito antes, né? Então, E tem... é muito legal isso, né? Que, de novo, né? Quando você fala, você quer ver Epic, você quer ver... Mas aqui, para nós, a indústria 4.0 é a grande inovação em termos de software, digamos assim, associado, né, à linha de produção de um produto. E, no eu nosso fico caso, é um caminhão e um ônibus. Eu fico pensando se talvez para alguns é muita novidade, mas fica um toque aí para a galera mergulhar mesmo assim nesse tema em voga. Aí tem muitas, se não todas as grandes indústrias estão nessa linha e precisando de gente que entenda disso, né? De consiga trazer uma série de conceitos que a gente talvez falava em software, como o Gabriel falou, cara, a gente tem aplicado e na verdade o conceito de vamos falhar rapidamente e E trabalhar isso de uma forma segura para ter mais escala, maior eficiência, né? eu também queria complementar a resposta aqui do Diego, né, das tendências emergentes, né, que ele fala da manufatura que pode impactar aqui as empresas. Então, a gente falou da manufatura no baixo nível, mas no alto nível, né, onde você toca o produto conectado, né, com o ambiente externo, é cada vez a gente ter serviços de software acoplado ao nosso produto, né? Então, cada vez mais a gente tem como visão de futuro para nós como manufatura, aonde a gente pode pensar que daqui a pouco tempo o caminhão em si, né, o aço, ele vira uma commodity, né? E o que vai fazer a diferença é o serviço que vem anexado aí, né? Então, na verdade, você compra serviço e aí você leva um caminhão de graça, né? Então, cada vez mais, né, as frotas conectadas, os caminhões conectados, toda a parte de telemetria, né, toda a parte de software na rede CAN que hoje roda dentro de um caminhão, são milhares e milhares e milhares de linhas de código, né, que estão rodando num caminhão, que ele está conectado com a sua frota, que ele manda um sinal para a nuvem. Esse sinal na nuvem, o transportador pega. Hoje, só para vocês terem ideia, pessoal, hoje a gente consegue saber quando um motorista está dirigindo um caminhão, se ele está numa determinada estrada e ele vai, por exemplo, pegar uma subida, e se ele pegou essa subida, que marcha que ele estava, se ele estava na segunda marcha, se ele estava na terceira marcha. Por quê?
Porque cada vez mais, e aí para veículo comercial, e o Gabriel também colabora disso, eu acredito, no final, um veículo comercial ele tem que dar rentabilidade. E rentabilidade para uma frota que roda milhões e milhões de quilômetros durante mês, se você economizar um pouquinho de combustível, um pouquinho de freio, no final, né, no exponencial disso, você economizou muito. Né? Então, esse analytics, essa análise de dados de telemetria dos veículos, está criando força, que está virando serviço, que vai estar anexado ao produto. Então, isso, né, complementando aqui, então a gente tem a parte da manufatura de baixo e olhando, né, do produto conectado para fora, então cada vez mais o caminhão conectado, o ônibus conectado, cada vez mais oferecendo serviços digitais para o frotista, para o transportador, para que ele tenha a melhor gestão de frota possível, com inclusive softwares de marca Mercedes-Benz, por exemplo, né? Para que isso venha a anexar como um produto que vai alavancar a venda do caminhão, né? Então, isso também é uma tendência muito forte aí nessa parte de veículos comerciais entre as empresas aí que comercializam veículos comerciais. Imaginar que a gente só tinha o tacógrafo antigamente, né, para telemetria, né? Hoje Ainda existe, né? ainda Mas só que existe, né? Tá a totalmente legislação ali. digital, tá É, tudo sim, isso. sim. É É isso aí. muito parecido, Alexandre, na nossa linha, né? Nós queremos que não só a Deere, mas os concessionários que vendem a marca, os equipamentos, que eles possam, na cadeia, sobreviver, por exemplo, só de soluções. Nós chamamos de Solution as a Service. Só de Isso. soluções. Foi. Então, nós temos uma quantidade enorme de monitores nos nossos equipamentos. O trator, ele avisa o dealer se o filtro precisa ser trocado em tantas horas. Isso já existe há 10, 15, 20 anos nos nossos Sim. equipamentos, né? Alguém perguntou se eles já são autônomos, né? Na agricultura, sim, nós já temos tratores autônomos, e temos colhedoras autônomas, é só uma questão burocrática se o teu estado, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, vai deixar ou não vai, né? E só Mas nós colaborando temos... aqui rapidamente, Gabriel, o caminhão autônomo ele está meio que conectado ao trator autônomo, tá, gente? Isso, Então, para determinados segmentos de agricultura, vai o trator autônomo da John Deere e o caminhão autônomo da Mercedes-Benz meio que conectados, e eles fazem, por exemplo, a colheita totalmente autônoma, tá? Isso, e outro já assume, uma vez que preenche, já vem outro atrás, Isso. e você nunca Uhum. para, porque a parada em si gasta o combustível de forma sistêmica é muito dinheiro, né? Então, tudo isso de forma autônoma já existe. Então, tem uma funcionalidade que nós tivemos que desenvolver, que foi para saber se tinha um operador dentro da cabine, se esse operador estava acordado. Nós tivemos que fazer isso. Então, esse é o nível, né? Os nossos problemas sobre a autônomo não é que é autônomo, mas a gente ainda precisa acordar a pessoa, o humano que está ali, e não pode deixar sem um humano, né? Então, esse é o tipo de problema que a gente tenta resolver, né? Mas E hoje você sim, ganha em escala, troca né? dados. Você tem um humano controlando talvez todo uma gigante fazenda, né? 3, 4 colhedores com Sim. vários caminhões, né? E aí sendo serviço, se esse agricultor na fazenda ele manda todos os dados, os dealers têm também, os concessionários têm, e aí tem toda a manutenção. É uma coisa que aconteceu conosco na pandemia. Quando a pandemia veio, os nossos equipamentos já 10, 15 anos antes da pandemia já tinham troca de dados por satélite, já tinham o serviço, mas não era ativado. E por que não era ativado? Porque não existia necessidade. Nós, como empresa tínhamos o caminho da inovação dizendo isso um dia vai ser realidade. Mas não é realidade enquanto a necessidade não acontece, né? E aí, com a pandemia, nós tivemos um boom de ativação, porque as pessoas queriam receber suporte remoto, né? Dos concessionários. E aí você consegue configurar uma colhedora de forma remota, você consegue trocar, né? O grão, porque você estava colhendo milho, você vai colher soja, você consegue fazer tudo isso remoto, praticamente 80% do que você faz em loco, você tendo esse serviço ativado, você consegue fazer remoto. Então, a empresa, né, nós tivemos até adendos de novos clientes procurando isso. Mas pensa só, a tecnologia já existia, estava embarcada no produto, a pessoa paga por isso. Ela paga por esse desenvolvimento, mas não usa.
né? Mas você tem que ter a certeza do que você quer. Porque quando o evento acontece, como uma pandemia, você não pode começar a desenvolver essa tecnologia. Você só pode usar, se você tem, né? Então, muito dessas empresas é quanto eu uso no produto atual e quanto eu desenvolvo uma tecnologia futura para esperar algum evento ou alguma necessidade que vai acontecer. Então, por isso que a gente lidera muitas dessas coisas, né? Porque a gente gasta muitos milhões de dólares nisso. E, Gabriel, complementando, né, que o pessoal falou do caminhão, do veículo autônomo, seja ele um carro, um caminhão, um trator, um ônibus, né? O problema não é a tecnologia, tá, pessoal? O problema é hoje, que o Gabriel falou, né, é na legislação, é na preparação das cidades, é na preparação das estradas. A tecnologia já está pronta, né? A gente tem que nem experiências, a gente tem rodando em cidades dos Estados Unidos caminhões autônomos Mercedes-Benz, a gente tem um caminhão autônomo rodando numa empresa que já fazendo como se fosse um ônibus autônomo, né, que já faz todo o circular autônomo dentro da empresa. Então, a tecnologia não é mais o problema. O problema é a cidade, é a estrada, é a legislação, né? Alguns algoritmos ainda de decisão que precisam ser normatizados. Mas em termos de tecnologia, isso daí já é passado, né? Isso daí já ficou. Incluindo até a questão do IA mesmo, né? Tem até uma pergunta aqui, a gente deu algumas pinceladas nisso, e a gente acreditava que alguém ia trazer essa pergunta sobre IA, né? Assim, né? É uma coisa que talvez agora está mais tátil com o chat GPT e tantas outras coisas, mas de alguma maneira já existia, tem sido aprimorado e agora tem chegado aos nossos dedinhos, Isso, vamos dizer assim, né? exatamente, né? Você, de novo, né? Pode ser uma outra roupagem, né? Ou uma outra forma de você falar hoje inteligência artificial, né? Que na verdade o que você está fazendo é trabalhando com dados, né? E daí tirando a inteligência, né? Então é uma coisa que, né, que o Gabriel comentou, né? É algo que para nós, então imagina, né? A quantidade de dados históricos que a gente tem que pode dar uma visão, né? E aí se a gente fala, né? Desde 1960 e pouco que a gente já tinha lá alguns bancos de dados aí sendo colocados, então, imagine que a gente tem dado pra caramba, né? Para poder minerar inclusive a gente tem alguns projetos até de monetização de dados, né? Alguns dados que a gente tem colhido. E aí eu gostaria também de puxar um gancho, tá, gente? Que a gente está falando de inovação e não quero perder essa oportunidade. Nós aqui na Mercedes, nós temos um programa grande com a Câmara Brasil-Alemanha na aceleração de startups. E isso vem trazendo bastante agilidade e inovação aqui para nós, aonde a gente tem os nossos ciclos de olhar para as startups baseado nos desafios estratégicos que nós temos, e aí a gente traz as startups para trabalhar com a gente para ver de novo esse contraponto, né? Pegando lá o conceito e o título do nosso webinar, fazendo de uma empresa tradicional como ela consegue inovar rápido ou ser ágil, né? Então a gente também está usando já há alguns anos a parte de introdução de startups, que aí você já vê um novo movimento, né? Você vê uma forma diferente que a startup lida com o que precisa ser executado, quando prazo, tempo, enfim. Então isso daí para nós não só em modelos de processos de governança, mas até de produtos que a gente tem adquirido, não só para dentro da fábrica, mas também a serem inseridos nos nossos veículos, isso daí também para nós está sendo de muito valor, tá? Boa. Até quer complementar, Gabriel? Fique à vontade. Não, eu ia falar um pouquinho da IA aqui. A pergunta é mais sobre a manufatura, né? E nas áreas de manufatura tem sempre algumas coisas que a gente utiliza-se de IA, principalmente verificação de imagens, né? Verificação de imagens para ver a qualidade, a dobradura de alguns materiais e tal. Isso já vem de vários anos, né? Mas eu acho que o pessoal está mais nessa vibe nova de ChatGPT, de outras coisas. E sim, nós estamos montando, nós vamos ter um novo departamento, né? Você vê, nós temos 180 anos para cada departamento, para estudar como a gente consegue fazer com que as pessoas no dia a dia também utilizem mais
disso, né? Os nossos desenvolvedores, como é que eles vão poder usar um Copilot, né? E fazer, além de um pairing, mais uma IA. Então, eu aumento para um mob programming, né? Várias dessas coisas. Alguém pediu se nós temos equipe própria de desenvolvimento. Todo software embedded, que a gente chama embarcado, é feito pela DIR, na DIR, sim. Nós temos Operation Center, onde você pode conectar para tirar os dados e fazer seus próprios apps, que é uma central, né, com todas as operações, APIs e tudo mais, mas os nossos softwares que são embarcados, todos são feitos dentro da DIR por empregados da John Deere. Então, nós temos no Brasil um centro em Campinas, por exemplo, que faz os displays, todo o software embarcado, conectado aos Estados Unidos e tudo mais. E no produto, uma coisa de IA muito interessante que nós estamos querendo fazer, até para diminuir o custo, né, a gente falou sobre isso, é na pulverização, olhar a nível de planta e fazer uma pulverização específica. Então, imagine uma plantação inteira, onde hoje a gente pulveriza tudo. Depois a gente conseguiu dividir por setores com fotos de satélite. Agora a gente está indo para um nível de planta, né? Tanto benéfico para o ecossistema, claro, né? Para a natureza e tudo mais, mas também tendo uma visão de que eu vou usar muito menos, vai me custar muito menos, vai ser muito mais assertivo, muito mais específico. Muito disso vem de estudos de IA. Os drones estão rodando por ali, as fotos, e vai gerando a inteligência para ver onde isso tem que ser feito. É um exemplo. Complementando, então, o que o Gabriel comentou sobre a parte de desenvolvimento de software, nós aqui na Mercedes, sim, também toda a parte de software embarcado é de propriedade Mercedes-Benz, então é desenvolvido pela empresa Mercedes-Benz. Fora isso, não. Fora isso, a gente contrata do mercado de desenvolvimento, a gente contrata, inclusive, Object para desenvolver para a gente, mas somente realmente o que é embarcado mesmo no produto é nosso, o resto a gente contrata desenvolvimento do mercado, tá? Boa, legal. A gente tem passado aqui, gente, só para revisar, assim, por vários exemplos de produto, e isso chama atenção, e fica até o convite. Quem nunca foi numa feira agropecuária ou de exposição de carros e tratores, caminhões, precisa ir para ver o que tem de novidades no mercado. Acho que pode parecer um passeio estranho, mas somente você que trabalha com tecnologia, produto digital, vai lá se inspirar no que essas indústrias estão entregando, né? Mas tem uma pergunta que eu achei bem interessante, e aí volta ali para aquela ideia da inovação além do produto, né? Que a gente estava falando um pouco sobre os processos, que é a pergunta do Eduardo ali. A gente já mencionou algumas coisas, o Gabriel até comentou, por exemplo, de usar o Copilot, que é aquele assistente na IA, que usa a IA para ajudar a programação, né? Mas ele traz a pergunta ali, como que vocês maximizam a produtividade sem sacrificar a experiência dos colaboradores? E aí, métricas que podem ser usadas aí para mensurar a produtividade, não sei se é possível compartilhar, mas trazer um pouquinho assim dessa melhoria de buscar eficácia e eficiência dentro do processo interno, né? Bom, a gente está falando então de produto, né? Então, infelizmente, e infelizmente mesmo, tá? A gente não está precisando ter essa preocupação hoje, porque a nossa linha de produção ela está num volume bastante baixo, numa velocidade bastante baixa. Então, a primeira medição que nós temos é o que nós chamamos de TACT, né? Que é quanto tempo você demora para fazer um determinado posto ou uma atividade, né? Que é o TACT time da linha, que é realmente o TACT do relógio, né? Então, de novo, linha que nem o Gabriel falou, linha de produção é padrão. Então, toda hora, todo minuto tem que acontecer aquela coisa, né? Naquele lugar, daquele jeito, né? E isso tem que se repetir várias e várias vezes, né? Então, infelizmente, as nossas curvas de produção elas estão bastante baixas. O nosso volume de produção baixou bastante no ano passado e nesse. O ano passado menos, mas só para conhecimento de vocês, de 2022 para 2023, nós tivemos uma mudança de legislação para motorização, tá? Que nós tínhamos a motorização chamada Euro 5, que isso está relacionado à emissão de poluentes, tá bom? E que a legislação mudou de 22 para 23 para a legislação Euro 6, ou seja, a gente tem que emitir menos poluição para o ambiente dos nossos motores a combustão.
E isso significa, de novo, tecnologia embarcada, significa tecnologia nos nossos motores. E isso encareceu o nosso produto. Então, o que aconteceu? Então, como já era sabido isso, muito se antecipou a compra em 22, e hoje, então, a gente tem uma curva de venda abaixo, mas que era previsto. Então, infelizmente, tá, essa preocupação de medição, ela tá mais branda, porque a nossa velocidade de saída, ela tá menor, tá? Eu vou numa linha mais interna, né? Em tempos de como a gente maximiza a produtividade, ou vamos pensar na nossa transformação digital. Uma das coisas que nós fizemos nos times internos, vamos pensar não no produto final, mas nos times internos que suportam toda essa cadeia, foi criar um dashboard de algumas métricas, e muitas delas são métricas de produtividade. Muitas são outcomes, né? Qual o meu tempo para entregar funcionalidades, qual a qualidade da funcionalidade, né? Market time, cycle time, lead time, tudo isso, customer satisfaction, tudo mais. E aí algumas métricas nos times ficam com a produtividade, que é a parte da eficiência em si, né? Qual é o meu throughput, minha velocidade e tudo mais. Então os times passaram a medir isso e tentar monetizar isso de alguma forma. Quanto meu time custa, quanto eu estou gerando e quanto sai de valor, né? Não só números, mas valores. Então, tudo isso ainda, na nossa transformação digital, ainda é um aprendizado, né? Esse foco em produto e como eu faço esse produto se pagar. Isso é uma das partes de como eu utilizo os recursos e as pessoas, que são coisas completamente diferentes. Eu vou falar no meu fechamento sobre isso. Recursos e pessoas não são a mesma coisa, né? As coisas e as pessoas. Então, sobre, eu acho que o agilismo faz muito disso. Enquanto as pessoas acham que todo mundo faz tudo e tem que ser T-shape, tem que aprender tudo, na verdade, uma das essências do agilismo é usar melhor as pessoas. Então, quando eu tenho um Fusca no meu time de desenvolvimento, né, que é, digamos assim, uma arma de calibre maior, como é que eu faço colocar no lugar certo? Né? E não fazer mais do mesmo. Como eu trago essas pessoas para usar a sua capacidade quando necessário. Então, nós temos pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, outras gostam de trabalhar em grupo, e parece que as pessoas não entenderam ainda, tudo tem que ser squad. Não, né? Squad, a gente nem tem squad aqui, porque squad é esquadrão, né? A gente tem times aí. Mas você tem muito disso, é onde eu coloco as pessoas para trabalhar, né? Então, tá alinhado com isso. Até para usar dessas pessoas o potencial delas. Eu não vou botar elas fazer coisas que para elas é commodity, né? Eu vou botar elas ir além, né? E a IA vai vir muito sobre isso, né? O que a IA traz e como eu coloco o ser humano ir além disso. E a gente vai ter que começar a aprender a trabalhar com isso. O que eu, como ser humano, vou fazer trabalho de ser humano, que vai além do que a IA vai tornar commodity. Sim, concordo. Boa, perfeito. Bom, infelizmente estamos chegando já no final. Então, assim, foi até engraçado, a gente foi acompanhando aqui as perguntas. A gente tem 6 perguntas, ainda dá para fazer um outro webinar se precisasse. A gente tinha uma expectativa legal que esse tema ia render e rendeu. Mas a gente também tem um time box aqui, não que nós somos escrunzeiros, mas temos uma agenda aqui para fechar. E aí eu queria convidar aí, Alexandre, a dar os recados finais, até como é que o pessoal consegue te encontrar, se quiser se conectar contigo e também quiser deixar algum recado final, o espaço está aberto. E daí, na sequência, o Gabriel também faz o encerramento, a despedida dele, beleza? Fala, Alexandre. Beleza? Sim, lógico. Primeiramente, eu gostaria né, ter cumprido aqui com as expectativas de vocês, né, trazendo um pouco da dinâmica, né, do que a gente realmente vivencia aqui dentro de uma empresa, né, de manufatura, né, centenária, tal, tudo, né, então, que também, né, tem toda essa questão da inovação, do DNA de inovação, então, que está no produto, que não deixa de passar pela tecnologia, né, então, espero ter cumprido aí com as expectativas de vocês, um prazer, e caso vocês queiram, né, mais informação, algum case que a gente comentou aqui que vocês queiram, fiquem à vontade para me contatar aí, o pessoal do Object tem meus contatos também, no LinkedIn,
Então, fiquem à vontade para entrar em contato, tá, pessoal? Gosto muito de trocar experiência, eu acho que isso daqui faz com que todos aprendam, inclusive eu, né? Então, é muito o do professor, né? Quando você ensina, você aprende duas vezes, né? Então, não é que eu estou ensinando aqui, só estou trocando experiências, mas eu cada vez mais me vejo aprendendo com tudo isso, tá? Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado, Alexandre. Gabriel? O mesmo, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu já vi que tem perguntas aqui, eu tô louco para digitar, né, mas o webinar deve se encerrar, né, não vou conseguir, mas se quiserem podem mandar no meu LinkedIn, e sim, eu estarei respondendo. Se fosse fazer o fechamento de tudo que a gente falou aqui, e falou das centenárias, né, de todo esse tempo que existimos, né, se nós formos pensar, a cultura dentro das empresas são as pessoas, né, e como elas interagem. Os processos são criados e incrementados por pessoas. A parte mais importante nos processos inovativos é feito por pessoas. E as pessoas que podem evitar as mudanças dentro de uma empresa são outras pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica sobre isso, vamos tratar de entender sobre pessoas. Sim. Vamos ter mais líderes, né, humanos, né? Tecnologia e recurso é commodity. Vamos ter mais líderes e menos gestores. Boa, muito legal. Gente, um último lembrete, este material vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado para você que assistiu aqui ou que se inscreveu no nosso webinar. Então, se de repente você sabe que alguém não pôde participar, avisa essa pessoa que nos próximos dias a gente vai mandar o link com esta gravação, beleza? Então, se quiser acompanhar outros materiais também que nós produzimos aqui do Objective, entra no nosso LinkedIn, nossa rede social, Instagram. Se você fez um print aí, marca o @Objective lá e fique por dentro que em breve teremos novos webinars agregando valor à comunidade, beleza? Obrigadão, Alexandre. Obrigadão, Gabriel, pela agradeço. presença. E Um até uma abraço, próxima. pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, galera. Até uma Valeu, próxima. tchau.